Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Felizmente. Nós somos psicólogas, estamos aqui no espaço de educação em psicologia, porque nós acreditamos que é possível ser feliz, nós acreditamos que é possível potencializar a nossa saúde mental, física, espiritual, social, e estamos aqui nesse espaço para compartilhar conhecimento. Sabemos que conhecimento é poderoso, mas que conhecimento bem fundamentado é poderosíssimo. Então, vem com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre o segundo eixo da felicidade, a saúde espiritual. Eu me chamo Thais Rodrigues, eu sou psicóloga e estou aqui com minha queridíssima parceira Mônica Costa para mais um encontro. Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com reabilitação cognitiva, psicoterapia e desenvolvimento de pessoas. E eu tava com saudade, sabe, desses momentos. Passamos um tempinho aí, Intervalo, né? Foi um pequeno intervalo, mas estamos aqui. Hoje nós estamos em grande estilo para falar de um tema que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Sim. Né? E trouxemos uma pessoa que tem uma sensibilidade e uma competência singular, que é o professor Exige hoje. Eu, quando entro em contato e escuto o professor, ele me faz parar no tempo. Posso dizer isso. Então, professor, por favor, se apresente. Seja bem-vindo, Ezi, à nossa casinha mais uma vez. O professor já esteve aqui o ano passado, agora está aqui de novo, porque não podemos falar desse tema sem lhe ouvir. Ah, vocês são generosas demais. Que bom estar com você, Thaís. Que bom estar com você, Mônica. Bom estar com vocês. Obrigada. Nesse lugar sagrado que é a mesa. Lugar da conversa, da partilha. E aonde saúde é muito mais do que ter ou não ter ou sentir dor. Saúde é uma questão de ser, né? E a relação entre ser e saúde é uma relação inquebrantável, eu diria inseparável, que nos chama a todo tempo para esse lugar de uma reflexão, por onde cada um, ao dar conta de si, deseja organizar a vida toda. Aí entra a nossa tríade, né? A tríade da espiritualidade. E a espiritualidade é algo também que nos constitui. Por isso eu quero agradecer desde já o convite de vocês e dizer que é bom demais sentar com mulheres inteligentes, com mulheres que pensam, com mulheres que participam, com mulheres engajadas e com mulheres que fazem diferenças nos seus contextos imediatos, mas também abrangentes. Desde que eu conheci vocês e nós nos encontramos sempre, é sempre uma oportunidade mesmo de aprender cada vez mais. Puxa. É bom estar com vocês. O mês das mulheres foi o mês passado, mas a gente foi presenteado com esse grande elogio, né? Mas olha, o mês da mulher foi o mês passado, mas o dia da mulher todo dia, né? E eu abraço vocês, porque vocês Gratidão, são extraordinários. professor. Extraordinários. Obrigada. Lembro sempre da sua fala sobre essa questão da saúde no nosso primeiro encontro, na nossa primeira oportunidade de estarmos juntos, que foi no evento da Casulo, Sim. onde a abertura do Janeiro Branco 23. 2022 foi. Isso. E o professor Ezi, ele trouxe a fala: saúde mental é uma questão de saber ser e saber-se. Essa fala ficou assim marcada e registrada. E eu não me perco dela, não. Mas é isso mesmo. tá. E assim, nós não podemos, dentro desse contexto, felizmente, que é um conceito o conceito do nosso projeto é de educação, uma educação psicossocial. Lógico. Né? Então, assim, a gente não pode não olhar o que está acontecendo Sim. ao nosso redor, ao nosso entorno, e no mundo como um todo, que hoje a gente tem acesso através das mídias. Aham. Então, a gente percebe, por isso que a gente pensou nesse tema, né, de falar sobre a tríade da espiritualidade, amor, perdão e gratidão, Perfeito. porque a gente percebe que cada vez mais o mundo sente falta, né, de mergulhar, de sentir, de perceber. Então, nada mais apropriado do que conversar com você, Zi, sobre essa questão desses valores, que são valores espirituais, Sim. né, no contexto da nossa necessidade e no contexto do que nós estamos vivenciando dentro desse planetinha Isso. espiritual. Legal. Eu acho que primeiro cabe a observação sobre o que é espiritualidade. Há quem confunda, não é, Sim. a espiritualidade com a simples religiosidade. Isso. Mas eu diria que a religiosidade está mais na perspectiva de um trilho
enquanto a espiritualidade está para nós na perspectiva de uma trilha. Dá para entender a diferença? Sim. Veja, o trilho é aquilo que determina, o trilho é aquilo que enquadra, o trilho é aquilo que condiciona. A espiritualidade, enquanto trilha, é uma possibilidade de abertura, por onde, à medida em que eu caminho, não somente dou conta de mim e para onde eu estou indo, mas também procuro me certificar do caminho que eu estou fazendo. Pensando num caminho que se faz, eu me lembro sempre daquela nossa experiência de crianças, de adolescentes, que indo para os sítios dos pais, dos avós, dos amigos, sempre nós encontramos aqueles caminhos no meio da mata que ninguém pensou, mas que foram feitos. Foram feitos por pessoas que, passando ali todos os dias, construíram os seus próprios percursos. Penso que nesse caso a espiritualidade está para nós como esse lugar por onde cada um, ao tomar consciência de si, também descobre a sua própria trilha. De modo que, quando o assunto é espiritualidade, é preciso pensar a nós mesmos naquelas perspectivas que eu coloquei no nosso último encontro, ou seja, de que nós somos seres constituídos de 5 dimensões ou de uma perspectiva da integralidade. Sim. Aqui eu tenho a dimensão física, não é? Onde eu me encontro biológica e fisicamente, toda a minha estrutura. Eu tenho uma dimensão emocional, aqui estão as minhas tristezas e também as minhas alegrias. E eu digo as minhas tristezas porque elas também me constituem. Aqui estão os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas dúvidas, as minhas reflexões, a minha dimensão mental. Depois eu venho com a 4ª dimensão, que é a dimensão dos sentidos, porque os sentidos não estão para mim como janelas da alma. Os sentidos são lugares de significados ou de leituras, não é? Por onde, à medida em que eu apreendo a realidade, eu também estou me ressignificando. De modo que aquilo que o meu tato toca, o meu ouvido ouve, os meus olhos acessam, o meu paladar saboreia ou sente. Veja, tudo isso acaba sendo expressão daquilo que eu sou, mas também acaba sendo núcleo de crescimento e aprendizado. Por último, vem essa dimensão que eu estou chamando aqui de dimensão espiritual, que é esse lugar profundo, onde eu me certifico com que eu estou comprometido incondicionalmente. Logo, quando eu penso nesse ser espiritual a partir dessas dimensões, eu não as penso de maneiras separadas. Elas estão interligadas, são interdependentes, e o grande desafio aqui é crescer, é amadurecer integralmente, ou cuidar de todas as dimensões. E aí, por falar em cuidado das dimensões, é justamente aqui que nós nos deparamos com essa tríade do amor, do perdão e da gratidão. Você falou, eu amei essa diferenciação de religião, religiosidade e espiritualidade. É porque a gente tem que valorizar também as religiões, né? Do ponto de vista humano, cultural, social, a religião tem cumprido um papel de extrema relevância na nossa sociedade, Uhum. em todas as fases históricas. Nós não podemos negar isso. Então, eu gostei dessa diferenciação. A espiritualidade é a trilha. Isso. A religião é o trilho. É. Amei, amei. Então, e todas as religiões de todos os tempos, né, eu tenho feito uma pesquisazinha, preza valores como amor, perdão e gratidão. Uhum. Né, eu não conheço nenhuma religião que despreze esses 3 valores. Isso. Não é interessante? É. Cada uma tem sua forma de pregar, né? Mas a Isso. interseção entre elas... É. A questão é quando é que essa tríade está para mim como uma trilha. E quando é que essa tríade está para mim como um trilho. Porque todas as religiões, com certeza, fazem um discurso a favor de. Mas uma coisa é eu acessar a religião e me enquadrar em concepções prontas, dadas e acabadas. Outras é eu me ver num caminho de formação espiritual, por onde essa tríade, muito mais do que conceito, muito mais do que dogma, muito mais do que doutrina, acaba sendo para mim uma vivência ou uma experiência
de autodesvelamento ou de autoconhecimento. Porque às vezes quando a gente está no trilho, né, não é a trilha, é um trilho. A gente precisa ou se encolher ou se esticar e a gente sai da tríade. Uhum. E qual é o grande problema de andar no trilho? É que nós aprendemos ainda na infância que todo trem que sai do trilho se perde. É verdade. Na trilha, não. Ainda que eu não saiba todos os caminhos de idas e de voltas, é possível que a partir da minha própria experiência subjetiva eu me reencontre ou eu me ache novamente. Aqui tem uma questão importante, né? É que a experiência do amor, ela pode ser para mim um lugar onde eu me acho, mas também pode ser para outro o lugar onde essa pessoa se perde. A experiência do perdão pode ser um lugar onde eu me acho, mas também pode ser o lugar onde um outro se perde. A gratidão do mesmo modo. Por isso que a ideia da trilha acaba se constituindo num chamado. Por onde é preciso, muito mais do que dominar conceitos ou definições, desenvolver capacidades, aprofundar consciências, comprometer-se com si mesmo e mais, não desistir de si quando não corresponder ou não estiver à altura. Aqui, mais uma vez, está a diferença entre o trilho e a trilha. Porque no trilho, quem se desencarrilha se perde. Na trilha, mesmo quem não tem clareza do caminho, sabe que ali também pode se achar profundamente. Quem já andou no mato e no escuro sabe o que eu estou dizendo. Perfeitamente. Falando nos 3 valores, é verdade. Isso mesmo. Hoje a gente vê, né, o valor amor. Sim. Confundido, né? Vamos falar desse primeiro valor, amor. A gente vê, existe o amor, existem várias formas de amor, mas a gente percebe que o amor que está no ar é o amor erótico. Né? As pessoas têm dificuldade de amar, porque elas parecem que não conseguem entender uma outra forma de amor, senão esse. O que provocam feridas enormes. Inclusive porque, do ponto de vista psicológico, o amor é um sentimento que ele cura, né? Que ele fortalece a personalidade, o caráter. Então, hoje a gente percebe que as pessoas não têm mais noção, não têm o conhecimento, nem noção desse amor além do amor erótico. Podíamos falar um pouco sobre Vamos isso, falar professor? um pouco? Vamos pensar o seguinte. Permitam-me mexer um pouquinho com os nossos imaginários. Sim. Ok? Estamos ao redor de uma mesa e digamos que o amor chamou o perdão e chamou a gratidão para um café da tarde. Aqui, essa tríade ou esses 3 seres começaram a conversar sobre saúde, sobre espiritualidade e sobre o sentido da vida. Pensando nessa ótica, ou pensando por esses prismas, eu queria sugerir que nós refletíssemos sobre esse encontro ao redor da mesa a partir de 2 grandes banquetes. Um banquete que foi proposto por Platão e um outro banquete que foi proposto por Cristo. Perfeito. Me parece que se nós olharmos bem para os personagens que estão ao redor da mesa, nós vamos conseguir identificar quando é que o perdão acontece ou quando é que a gratidão sequer aparece. Para quem está nos acompanhando, a provocação é basicamente o seguinte. Quem já leu o Banquete sabe perfeitamente que Platão ele coloca Sócrates numa grande festa e Platão diz que Sócrates foi chamado para participar justamente de uma mesa, de um banquete. E que nesse banquete estavam presentes várias pessoas. Médicos, comerciantes, poetas, filósofos, artistas e etc.
Platão vem e diz que depois de algumas rodadas de vinho, vou ilustrar assim, ele diz que todos foram chamados a falar a respeito do amor. E aí, à medida em que um terminava, o outro se levantava, um terceiro via, também se expressava, de modo que no final o próprio Platão diz que o máximo que todos os convidados conseguiram fazer foi elogiar o amor. Entretanto, é bom também de se colocar que cada um procurou elogiar o amor a partir de si. O comerciante elogia a partir da sua experiência do comércio. Vou mexer pedagogicamente, tá bom? Dizer com outras palavras. O médico fala a partir da sua experiência de cuidado. O poeta fala a partir da sua experiência autodescritiva da realidade. Até que, de repente, Platão diz que Sócrates foi o último a falar. E aí, ao contrário dos demais, Sócrates não elogia o amor, mas tenta ou consegue descrever o que o amor é de fato. Sócrates começa dizendo que o amor, ele nasce justamente da relação amorosa, afetuosa, erótica entre penúria e Poros. Da penúria, da carência, de Poros, da pulsão, é que nasce o amor. Platão diz que depois de um certo momento de fala, Sócrates foi aplaudido por todos ali e de pé, porque foi o único capaz de dizer como o amor estar para ele ou deve estar para nós, como esse lugar de autoesclarecimento. De modo que o amor, na perspectiva socrática, necessariamente não diz respeito ao meu objeto ou àquele a quem eu amo, mas diz respeito mais a mim e àquilo que eu sou no mais profundo do meu ser. Vou chegar na questão erótica. Platão diz que isso deixou a plateia assustada, perplexa, porque em Sócrates o amor é um lugar de autoesclarecimento. Ao pensar o amor por esse prisma, Platão também percebe que lá no cantinho daquela sala do banquete havia um dos discípulos de Sócrates chamado Alcebíades. Alcebíades era alguém que estava no banquete movido por um único desejo, que Platão coloca como desejo apetite. Aquele desejo por onde cada um pretende apenas satisfazer a si mesmo, o erótico. Pretende apenas satisfazer as suas próprias pulsões, e eu diria, as suas próprias necessidades físico-biológicas. Até que Alcebíades tenta de algum modo se aproximar de Sócrates. E não encontrando no seu mestre correspondência, Sócrates logo discerne que o interesse de Alcebíades no banquete não é se autoesclarecer, mas é apenas alimentar o seu próprio ego mimado, o seu próprio ego carente, ou satisfazer apenas as suas próprias expectativas imediatas. Aqui eu tenho uma perspectiva de amor, aqui eu tenho uma perspectiva de gratidão, e aqui eu também tenho uma perspectiva de perdão naquilo em que é a chateação de Alcebíades com relação ao seu mestre, que se sentiu destratado e rejeitado por ele. Essa é a primeira mesa. Sim. Vamos para a segunda mesa. Na segunda mesa nós temos Cristo. Pensando no advento da Páscoa, né, semana passada, dizendo para os seus discípulos que pretende estar com eles em um banquete, a última ceia. Cristo diz aos discípulos, olha, pelo caminho vocês vão encontrar alguém que vai abrir a sua casa. Não tem nome, não tem CEP, mas vocês vão identificá-lo no percurso. Os discípulos encontram essa casa. A disponibilidade desse ser, a disponibilidade desse sujeito. O que é que os discípulos fazem? Preparam a Páscoa. Pão e vinho. Sentados ao redor da mesa,
nós temos os 12 discípulos, que basicamente, e eu não quero ser aqui deselegante, podem ser descritos a partir de 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que, como Pedro, estão sentados à mesa, fazendo suas juras de lealdade e de fidelidade, mas que depois vão negá-lo ou que vão abandoná-lo. Eu chamaria de os ingratos. Do outro lado da mesa, eu tenho um a quem Cristo até chamou de amigo, mas que depois vai traí-lo na cena seguinte, chamado Judas. Posso pensar em perdão. E, ao mesmo tempo, eu tenho os outros 10, que ao invés de viver a experiência do banquete na presença e na comunhão com o seu mestre, cada um resolve depois brigar para saber quem merecia o primeiro lugar. Bom, diante de todas essas pulsões, vontades e expectativas, Cristo toma o cálice, segura na outra mão o pão e diz que a questão aqui não é de negação, a questão aqui não é de ingratidão, mas a questão aqui é de amor. E o amor para Cristo naquele banquete se desvela a partir de uma atitude de autoentrega. Pois ao tomar o pão ele diz, isso é o meu corpo, dado em favor de vós. E ao tomar o cálice ele diz, isso é o meu sangue, também derramado em favor de vós. De modo que, o que é amor? Senão a atitude do ser, que desprendido de si, se entrega todinho em favor daqueles, inclusive, de que ele não conhece. Não é essa a máxima de Cristo? Amar o Altíssimo sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Aqui eu tenho perspectivas de amor, de perdão, de gratidão. Ao redor de quê? De 2 grandes banquetes. E por que é que eu estou sugerindo isso? Porque a mesa é um lugar intencional. E é na mesa onde cada um dá de si ou apenas goza dos outros. Porque é na mesa que cada um diz quem é, mas também revela aquilo que talvez nunca foi. Porque mesa é lugar de revelação. E não existe lugar onde as pessoas mais se revelem do que quando estão sentadas entre si. Porque na mesa cada um diz quem é. Seja a partir de aspectos positivos, ou seja apenas a partir de aspectos negativos. De modo que tem refeições que são simples, mas que na companhia das pessoas certas se transformam nos maiores de todos os banquetes. Por outro lado, eu conheço casas onde a despensa, a geladeira, o fogão e a mesa são abundantes, são generosas, mas aonde os corações que se sentam à mesa são pobres de amor, são destituídas da liberalidade do perdão e são incapazes de exercer qualquer tipo ou nível de gratidão. E veja, né? Uma das... Falei muito, não foi? Desculpa. Falou bem. Muito bom, muito bom. Quero Eu só chamar o queria cenário, lhe né? pedir para o senhor se enquadrar aqui, porque a sua é? câmera é essa, talvez não. Essa Aqui, é a essa minha aqui, câmera? ó. Não, É, essa. quadrar um pouquinho mais. Então eu Mas pra olha, cá, olha pra mim. falando, né, demais. complementando Não, você um pouquinho, falou com muita perfeitamente. propriedade. Mas sabe o que eu me lembrei? É que vejo uma das coisas que a gente tem perdido hoje em dia enquanto sociedade é a mesa. Pois é. Porque as pessoas não têm mais se reunido em torno da mesa. As pessoas estão dentro das suas casas, cada um no seu celular, dentro do seu quarto, faz seu pratinho no fogão e vai para o seu quarto, né? Esses banquetes estão cada vez mais raros, porque as pessoas não querem ter o trabalho de cozinhar, de receber, de se doar a nível de um amor mesmo, porque isso é um movimento de amor ao outro. Porque o amor também implica num certo sofrimento. Sim. E a gente tem fugido muito desse lugar. Fugimos porque a mesa nos compromete. Sim. Pessoas amarguradas têm dificuldade de sentar à mesa. Verdade. Pessoas ingratas não têm vontade nem de pôr à mesa, quanto mais de ofertá-la. É uma metáfora muito perfeita, essa questão da mesa, Não é? porque, inclusive, um momento onde nós estamos, é uma das experiências humanas que melhor nos define, primeiro é a respiração e depois a alimentação.
Não é? E tudo que a gente faz de comemoração, né, para se fortalecer, tem sempre uma mesa. Uhum. Agora, sim, só para dar continuidade a essa avaliação, a gente percebeu com muita ênfase essas duas experiências universais, né? O banquete de Platão e o banquete de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, na prática, professor, como é que eu posso, no dia a dia, desenvolver esses valores, amor, perdão e gratidão? Perfeito. Olha a mesa como lugar Botando a de mesa, provocação. né? A mesa é o lugar. Digamos que a mesa é o termômetro. E por que é que as mesas estão destituídas das pessoas? Porque essas relações estão estremecidas, seja por mágoas ou ressentimentos, ou por pura ingratidão mesmo e insensibilidade dos corações. Porque não é interessante, veja, o radical da palavra perdão é o mesmo da palavra perdição. Toda pessoa que não perdoa se perde na sua própria mágoa, no seu próprio ressentimento, na própria dureza do coração. Veja, perdão, perdição. Quem perdoa se acha. Quem não perdoa se perde. É o mesmo radical. Agora veja que coisa linda. O mesmo radical da palavra gratidão é o que nós usamos para graça. Favor. Um favor imerecido. Aí não é interessante, que à medida em que alguém se perde na mágoa, veja, só consegue se reencontrar no perdão, ter paz consigo, aquilo que nós chamamos de pacificação. Eu adoro isso. Pacificação da mente, das emoções, mas também do corpo, né? Porque o perdão é algo que me afeta por inteiro, do mesmo jeito que a mágoa. A mágoa não apenas nos afeta no nível das emoções. A mágoa afeta no nível da razão, porque ela gera um preconceito sobre o outro. Distorções cognitivas, Distorções cognitivas. Pensamentos fixos. Veja, aqui eu tenho muita coisa para a gente discutir, não tem? Claro. Veja, por outro lado, essa mágoa que gera em mim distorção cognitiva também vai gerar em mim adoecimento das emoções. E isso vai me levar a um terceiro processo que nós chamamos de um processo de somatização, de adoecimento. Aí veja, isso vai comprometer o quê? A quarta dimensão, que é a dimensão dos sentidos. Porque eu começo a olhar para o outro diferente, e aí se eu olho, já não o enxergo, se eu o ouço, já não acolho o que ele está dizendo, e se eu sou capaz de tocar nele, já não o afeto. Olha como isso compromete os meus sentidos. Por outro lado, vai também comprometer esse núcleo mais profundo, que é o núcleo espiritual, que é onde eu acredito que o amor existe, ou o amor acontece. A gente vai para o outro lado da mesa e encontra gratidão, como aquela grande garrafa de suco, gelada, docinha, gostosa, que todo mundo quer saborear. Porque, veja, o radical da palavra gratidão é o mesmo para a expressão graça. Mas o que é graça? A graça é um favor imerecido. A graça é a expressão do amor, oferta, doação, liberalidade, abertura, entrega, sem esperar nada em troca, apenas pelo simples desejo ou simples prazer de expressar aquilo que se é. Isso é amor. Porque no amor, ninguém faz força. No amor, você simplesmente ama. E aí, Santo Agostinho arremata dizendo que, amas e fazes o que queres. O que é que ele está nos dando aqui? Ele está nos dando aqui um princípio de certificação. Por onde, no perdão e na gratidão, o amor extrapola. A Perdão, frase como és e me amas perdoe. e fazes o que queres. E fazes o que queres. Porque, veja, o que é o perdão? Senão uma expressão ou uma encarnação do amor. E o que é a gratidão? Senão o amor em dança. A gratidão é o amor em dança. Porque ela nos move, nos mobiliza e nos leva aos gestos mais espontâneos.
às vezes muito intensos e às vezes muito leves, como simples olhar, mas que são comunicadores de sentidos profundos. Por isso que eu adoro essa ideia de que na mágoa eu estou me perdendo, no amor eu me encontro. Na gratidão eu expresso a graça. E nos dois eu digo como o amor não somente está para mim, mas como ele está acontecendo em mim. Isso é saúde. Perfeito, isso é interno. Perfeito. Só que a gente tem vivido uma sociedade muito externa. A Sim. performance é para fora, a performance é na matéria, na realização externa, né? Difícil demais alcançar essa profundidade enquanto eu estou correndo para fora. Vamos pegar as relações, pegar a sua fala e pegar a sua sobre o erotismo. Vamos pegar aqui a categoria da gratidão. Muitas pessoas acreditam que só são capazes de amar a outra quando estão na cama, a dimensão erótica do amor. Mas muitas vezes se esquecem de expressar o amor a partir de expressões ou de atos como muito obrigado. Você é gentil. Você é generosa. Veja, a gente não consegue mais amar o outro na gratidão. Aí acaba reduzindo a dimensão do amor ao nível do erótico. E muitas vezes, o que é que a gente encontra nos consultórios, né? São mulheres e homens que se dizem abusados e abusadas fisicamente, porque no dia a dia, no trato, na conversa, no pacto, no olhar, no abraço, não se sentem devidamente acolhidos ou reconhecidos. Quantas mulheres não adoecem porque dizem, olha, o meu homem passa o dia inteiro, não dá uma palavra a mim de apoio, de reforço, de gratidão, não expressa nada, mas quando ele chega à noite ele quer me ver, aspas, pronta para que eu me entregue a ele. Veja, o que é que nós temos aqui? Ó? Perspectivas do amor, aliás, perspectivas de relacionamentos por onde o amor se auto-esvazia. Onde é que é o prazer da entrega do amor erótico? É um auto-sacrifício que acontece, É um auto-sacrifício, mas aonde é que está o prazer da experiência do amor erótico? É quando durante o dia inteiro você se sente enamorado pelo outro. Quando chega a noite, você está pulsando. E o que você mais quer é se entregar todinho. E quer se entregar todo, porque se acha naquilo intencionalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e entende que quando está ali, você está todo. E está tão todo que o seu maior desejo é que aquele momento não acabe nunca, porque não é somente um momento onde o corpo extravasa, mas onde a alma se desvela e se mostra amplamente. Aqui eu tenho amor, o erótico, cultivado pela gratidão do dia a dia, do homem que diz obrigado à sua mulher, ao seu amante, ao seu parceiro, e da mulher também, que se sentindo identificada, reconhece nesses pequenos gestos expressões de amor e de afeto. Sim. Isso é maravilhoso. Que não é esse amor líquido que a gente Não. fala hoje, raso, superficial. E você né? vê na clínica de psicologia, né, a grande maioria dos pacientes que a gente atende traz consigo uma história infantil mal sucedida, né, de um relacionamento paternal ou maternal repleto de desamor, né, repleto de sentimentos e atitudes que provocaram feridas, que estas feridas se tornaram crônicas, né, e acompanham essas pessoas até que elas um dia sintam tanta dor dessa ferida, Sim. que elas procuram alguém, um profissional, por exemplo, um psicólogo, para ajudá-las a entender que ferida é essa que me acompanha a vida inteira. Quando acontece isso, esse milagre de você dizer, puxa, eu estou tão dolorido, esses sentimentos de ingratidão, esse sentimento de mágoa, né, esse sentimento de não ser amar, faz com que a minha vida seja uma tragédia. Então, eu preciso que alguém me diga o que é que está acontecendo comigo. Então, uma das demandas da clínica de psicologia é essa. E que às vezes fica tão maquiado porque a gente não percebe essa falta de amor. Tem hora que eu percebo que teve muito amor,
Só que eu não tive muito amor. Eu não fui super amado. Eu fui super exigido para atender a necessidade daqueles pais. Isso. E não a minha Exatamente. própria necessidade E enquanto cria um indivíduo, ciclo, né? né? Cria um ciclo. Eu acho interessante, eu conversei com um paciente ontem sobre esse insight. Um paciente terapeutizado Sim. e curado das feridas narcísicas, ele muda toda a história da família. Ele quebra o que a religião chama de maldição. Isso. Porque viver, e Dostoiévski dizia, o inferno é a dor dos que não sabem amar. Pois é. Perfeito, né? É. Dostoiévski sabia o que dizia, não era? E aí é interessante o seguinte, olha, nós falamos tanto sobre saúde, mas nós perdemos a perspectiva terapêutica dessa tríade. Gratidão cura. Eu morei numa comunidade acadêmica numa cidade chamada Vila Real, Portugal. Morei um bom tempo ali. Adorava morar ali. E teve um tempo de inverno em que as atividades ficaram comprometidas. Então, outro dia eu precisei ficar em casa e trabalhar. Morava num apartamento sozinho, tinha uma mesa como essa assim, grande, cheia de livros, aquela coisa. Era perto de Lisboa? Era pertinho Real? de Porto, 60 quilômetros tá, ali do de Porto. Porto, É, sim, uma sim. cidade linda, fabulosa, que eu amei. Espero voltar lá esses dias. Então, em uma daquelas manhãs, e eu me lembro numa quarta-feira de manhã, uma senhorinha passou com uma vassoura, limpou os corredores, depois ela passou um pano. Eu me levantei e fui agradecê-la. Eu disse, olha, eu gostaria de agradecer a senhora. Como é que a senhora se chama? Ela disse, fulana. Eu queria lhe agradecer por esse serviço que a senhora presta aqui a mim, a nós, todos os dias. Ela começou a chorar. Mas ela chorou de fato. Eu disse, por que a senhora está chorando? A senhora está bem? Ela disse, meu filho, eu trabalho aqui há 25 anos. Ninguém nunca perguntou meu nome. Sequer alguém me agradeceu. Você é a primeira pessoa que faz isso. Só que aquele choro dela não era o choro da epiderme. Aquele choro dela era o choro da cura. De alguém que se sentiu contemplada, reconhecida, depois de 25 anos de invisibilização. Gratidão cura. Por que é que as relações apodrecem durante um certo tempo? Elas não adoecem, elas apodrecem. Quando a gente conversa com algumas pessoas que têm relacionamentos longos, é comum encontrarmos nelas reclamações como nunca agradece, nunca reconhece, nunca diz, e às vezes não elogia. E às vezes o que eu queria dessa pessoa não era uma joia, não era um presente, era que simplesmente chegasse e dissesse assim, obrigado. Porque essa palavra tem força. As nossas palavras têm influência sobre os outros. E a gratidão é um pressuposto terapêutico. E junto com as dimensões, a gratidão, ela libera ocitocina, dopamina, endorfina. E do mesmo jeito que a gente libera isso na academia, o professor está nos ensinando como malhar nosso cérebro, né? Agradeça. Gratidão. Agradeça. Veja, existe coisa mais terapêutica do que num dia de ansiedades você se dar conta do que tem, poder dizer ao Altíssimo obrigado. Isso cura, isso tira você do seu espectro, né, da sua sombra. Eu diria assim, daqueles pensamentos fixos, catastróficos. Amanhã vai ser pior do que hoje, esse ano vai ser pior do que o ano passado, porque a gratidão me restitui. No mínimo traz um equilíbrio, né, professor? Um equilíbrio, porque assim, tem coisa que é catastrófica, mas também tem outro lado. Vamos somar, né? Um senso histórico. A gratidão me restitui um senso histórico. A vida não é só feita de coisas negativas, é também de coisas e pessoas positivas. Agora, eu preciso chamar para mim, e eu sei que a expressão para alguns pode parecer estranha, chamar para mim essa presença, essa energia poderosa de poder dizer aos céus, obrigado. Obrigado pela água do banho, obrigado
pelo café quente, obrigado pelo pãozinho com manteiga e às vezes sem. Obrigado, ou seja, ser grato. Você já imaginou que todas as vezes que você está à mesa comendo, outros seres estão morrendo para que você sobreviva? Micro-organismos estão deixando de existir para que você continue respirando. Já imaginou isso? A dádiva que é poder existir. Agora é lógico que a vida não é um passeio. Ela tem seus pontos difíceis, mas a gratidão é um lugar que me assegura, porque ela me diz que conquanto o dia de hoje não tinha sido bom, o que eu vivi ontem pode me dar uma esperança de que amanhã melhora. Veja, isso é terapêutico, isso cura. E coloca a gente no presente, né? Porque, assim, numa sociedade tão ansiosa, nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente vive esperando o amanhã, e esse amanhã nunca vai ser favorável, né? O exercício da gratidão bota a gente no pé aqui agora. Faz a gente reconhecer neste momento, né? Ou nesse momento que passou, aquilo que eu tenho. Somos o país Meu pequeno céu na terra. Somos o país mais ansioso do mundo porque ficamos tentando nos afirmar em modelos outros. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o país com a maior floresta do mundo, com a maior fonte de águas potáveis do mundo, as maiores fontes do mundo. Olha o São Francisco, que dá para lavar a Europa 1 milhão de vezes todos os anos sozinho. Nós somos um país de diversidades. Nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo. E veja, e ao mesmo tempo nós somos um dos mais ansiosos. Me parece que nós precisamos voltar a essas práticas. Porque veja, onde é que está o problema? Ou talvez um dos entraves. É que eu só consigo cultivar um coração grato nas minhas pequenas paradas, nos meus processos de reflexão. Só que eu não tenho mais tempo para isso. Porque o meu tempo de descanso e de reflexão está sendo comprometido. Eu estou a cada dia me consumindo e sendo consumido por isso. Porque aqueles horários em que eu deveria parar, tomar meu banho, tocar-me, cuidar-me, pegar um bom hidratante, passar no corpo, sabe, sentir-se, é o momento em que eu estou aqui, ó, cultivando, ou melhor, cultivando não, que a palavra é digna demais para o que eu quero dizer, reforçando meus déficits. Aonde? Na vida do outro, na felicidade do outro, no caminho do outro, ou seja, em estereótipos. Aí eu sento à mesa para comer, a mesa farta. Eu já nem sinto o sabor do que eu estou comendo. Eu sento à mesa para beber e eu já nem sinto mais o sabor do que eu estou tomando. Eu estou com pessoas a quem eu amo à mesa e eu nem as percebo mais ao meu redor. Bom, alguma coisa está errada. Qual é a consequência disso? Doença. E à medida em que eu adoeço, eu também, deixo de amar ou eu me sinto desamado. Adoeça as relações também, né? Porque eu vou adoecendo. Veja, aqui é onde entram as nossas questões básicas, como contemplação, autocuidado, oração. Ou seja, aquele momento em que você, olhando para si, consegue perceber que as coisas não são tão ruins quanto você pensa que são. E outra, necessariamente para chegar a esse nível de gratidão, eu não preciso comparar a minha vida com a de outro que é pior. Olha, eu estou com saúde. Relativizar. Não vou fazer isso, porque eu acho isso uma perversidade. Olha, eu estou com saúde, tenho muito que agradecer, apesar de... Porque veja a vida das pessoas que estão nos hospitais. Veja, eu não gosto desse tipo de análise. Eu não acho ela saudável. É um comparativo meio... Eu acho perverso. Meio sádico, né? Eu acho sádico, né? O mais honesto é dizer assim, olha, eu sou grato por isso aqui. E estou desejando a todo mundo que não tem, que também acesse, que também partilhe. Isso é saúde. Eu gosto de fazer, professor, no consultório uma pergunta assim, se amanhã você acordasse apenas com as coisas que você agradeceu no dia de hoje, amanhã você acordaria com o quê? Olha que pergunta boa. Porque tem gente que acorda sem menino, que acorda sem casa, sem marido, sem trabalho, porque não agradece por nada, né? Já pensou você viver com uma pessoa ingrata que só reclama? É horrível. Parece porta sem óleo. Ninguém suporta o barulho, né?
Outro dia, numa aula, eu perguntei aos alunos qual é a diferença entre o necessário e o relevante. Aí todo mundo disse, não entendi, professor. Disse, qual é a diferença entre o necessário e o relevante? Você está perguntando a gente? Não, eu perguntei aos alunos. Tá. Aí deu uma pausa. Aí deu uma pausa, né? Igual a essa, não Sim, foi? igual a Igual a essa. essa. Aí o aluno, não, professor, não dá para identificar. Eu disse, olha lá para o teu guarda-roupa. Na verdade, eu usei outra expressão, foi o necessário e o suficiente. Aí o aluno disse, bom, professor, qual é a diferença entre o necessário e o suficiente? Eu disse, olha para o seu guarda-roupa. Aí você vai saber a diferença entre o necessário e o suficiente. Aqui eu acabo perdendo a perspectiva da gratidão entre o necessário e o suficiente. É um princípio que a gente tem perdido, é o princípio da suficiência. Sim. Né? Eu tenho, assim, na minha experiência pessoal, tá? Embora o nosso pessoal a gente leve para o profissional, né? Nós não somos gavetas isoladas. É isso? Então, assim, na minha experiência, tem dois fatores que têm tido um peso extremamente transformador. Qual a é? experiência de Mônica Costa. Sei. Chama-se o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. Feito. Tem feito na minha vida, se qualquer pessoa perguntar o que está fazendo uma diferença na sua vida, é o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. Porque são dois fatores que eu persigo e que me dão muita satisfação, me dão muita alegria. E eu consigo cultivar esses valores do amor, do perdão e da gratidão, porque eu aprendi isso. Então, assim, é até bom que o nosso público entenda, porque tem pessoas que eu muitas vezes converso, eu sou muito rancorosa. Pois é. Eu não esqueço o que fulano fez comigo. Então, assim, a mágoa é um veneno que a gente toma dele, né? Vá para o consultório de Thaís. E que muitas vezes acha que essa mágoa é uma proteção. Não, eu preciso ter isso, porque isso me protege, né? E serve não, como... isso não te protege. Não, né? porque na realidade, do ponto de vista do inconsciente, quando você sente essa raiva que se transforma em mágoa, você entende inconscientemente que realmente aquilo ali é uma armadura. Para evitar que você passe de novo aquela experiência ruim. Só que isso aí não funciona na vida. Né? Faz a sua vida se tornar caótica. Ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa aqui da cidade, de uma pessoa. Na verdade, ela mandou uma mensagem para mim segunda-feira. Eu estava viajando e ela dizendo assim, eu preciso falar com você urgente. Eu disse, tá. Eu estava viajando, esperava voltar para fazer contato. Aí ontem eu mandei uma mensagem no WhatsApp dizendo, olha, estou disponível. Ela disse, eu queria tomar um café com você. Eu disse, bom, como é urgente, pode ligar, que eu atendo você com o maior carinho. Aí essa pessoa disse assim, eu preciso muito falar com você, para lhe pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Aí narrou a situação, né, a circunstância. E ela dizendo assim, porque eu perdi o sono, eu não estou bem, eu não consigo ter paz, e eu só vim. Quando ela terminou, eu disse, olha, queria lhe dizer que você já está perdoada, faz tempo. Mas quando foi que você me perdoou? Eu disse, nas minhas orações e contemplações diárias. E você tomou essa atitude? Eu disse sim, porque veja há quanto tempo você está sofrendo. Eu não. Perdoe a si mesmo. Ótimo. Eu não. Você vai sofrer sozinha. Eu não. Eu quero leveza, eu quero paz, eu quero estar bem. Veja, eu me antecipei, eu não preciso que a pessoa me peça perdão para que eu esteja bem. Eu já a liberei de mim, aqui não. Eu não vou fazer do meu consciente um calabouço. Eu não quero ninguém preso a mim, senão pela decisão de continuar comigo. Mas prender alguém a mim pelas algemas da raiva, do ressentimento, eu solto todos eles e jogo a chave fora. Porque não vale a pena. É um peso absurdo. Outro dia, participando de um evento, eu achei interessante a dinâmica que uma monitora fez, que ela disse, olha, vocês vão ali fora e cada um pega uma pedra. E aí a turma gosta de aparecer, não é? E algumas pessoas pegaram pedras pequenas, outras pegaram
pedras maiores. Aí uma pessoa pegou uma pedra enorme, aí o monitor vem e diz assim, bom, agora você vai caminhar com essa pedra durante 48 horas. Para onde você voa, você leva. Detalhe, essa pedra representa a pessoa de quem você mais tem raiva. 2 dias. Banho, janta, almoço, café, dormir, durma com a pedra. Ao final de 2 dias, aí o monitor vem e diz assim, olha, é dessa forma que a mágoa prende as pessoas a você ou a nós. Para onde você vai, você leva. Você carrega esse peso. E é incômodo. Porque todas as vezes que você lembra de alguma coisa que remete você à pessoa ou à situação, você perde a graça, o prazer de ser e de estar. O que é que a gente faz com a pedra que está dentro do sapato? Bota fora, porque senão qualquer sapato fica desconfortável, por mais bonito e gostoso que seja de estar com ele. Aí a pessoa ficou surpresa e disse assim, faz muito tempo que eu estou desejando pedir perdão a você, mas só agora tive coragem. Eu disse, olha, e eu, no momento em que você provocou a mágoa, já cuidei da ferida. E disse, você está perdoada. Está sangrando até agora porque quer. Eu já cicatrizei faz tempo, estou bem. Aí no final quando ela disse quis assim, lhe dar o perdão, você já tinha se dado esse perdão. Ela que não tinha se dado ainda. É? Porque eu não vou prendê-la a mim. Sim. Aí ainda disse assim, ela terminou, ela disse, terminei. Está aliviada? Eu disse, tá. Eu disse assim, eu quero lhe restituir sua saúde. E mais, vou fazer uma oração com você, pode ser? Veja, para ajudá-la. Sim. Não é para parecer bonzinho, é para ajudá-la a sair desse lugar incômodo. Porque há meses que essa pessoa estava sangrando. Eu não. Veja, perdão é também uma questão de autocuidado. Quem não perdoa também está punindo ou ferindo a si mesmo. É verdade. Isso é muito sério. E nós ficamos aprofundando essas feridas e às vezes justificando-as. Porque também a gente olha muito para fora. Uma outra pergunta que eu gosto muito de me fazer, quando algo provoca assim, um movimento de raiva, de uma situação de estresse, é assim, onde é que esta questão está tocando em mim? Porque a gente passa um tempão se preocupando com o outro. Outro. Onde é que está tocando em mim para que eu fique tão incomodada? Né? Não é sobre onde está tocando no outro, porque sou eu que estou incomodada, sou eu que estou com raiva, sou eu que estou com mágoa, sou eu que estou com rancor, né? Então alguma coisa está tocando dentro de mim. E é esse lugar que eu preciso curar, porque o outro eu não vou curar. Aí às vezes eu vou à academia, mas eu não perdoo. Desculpa, não vai ajudar muito. Quando o assunto é saúde integral. Sim. Aí eu vou ao consultório, conversar com vocês, mas não perdoo. Desculpa, mas não vai ajudar muito. Só nomear a dor apenas. Às vezes eu vou ao shopping, compro as melhores roupas que cabem no meu cartão de crédito ou de débito. Mas isso não encobre o lugar que sangra. Eu viajo, mas eu não consigo me desligar daquele cenário, não é, de afetações. Veja, como a gente vai se boicotando o tempo inteiro. Então, no perdão, eu cuido das emoções do outro, mas eu também me cuido. Agora, o que é legal do perdão é que eu posso me antecipar ao outro. Você quer ficar brigado comigo? Vai ficar sozinho, eu vou liberar você aqui. E não vou colocar o seu pedido de perdão como uma condição para o meu bem-estar. Porque eu tenho autonomia para liberar você de mim, mesmo você não tendo me pedido perdão. Eu tenho. Eu posso dizer, você está perdoado e cuidar disso. Sem que eu dependa da sua reação. Da aprovação do outro. Isso né? é uma questão de amor próprio. Sim, sim. Entende? Muito bem. Porque às vezes nós condicionamos. Ah, mas ele nunca me pediu perdão, tá? Mas o perdão não é sobre o outro. É que a gente aprende isso na infância, quando os meninos brigam, as crianças, peça desculpa ao seu irmão. Eu só peço se ele pedir. Eu só peço se ele pedir, fica aquele E só pede peço. com ódio, desculpa. É. Agora, nós estamos, professor Ezi,
mesmo com todo essa fonte inesgotável de conhecimentos. Vamos conversar. Né? Nós estamos nas nossas considerações finais. Não acredito nisso, não. Vamos ver uma Porque coisa. O professor Ezi, ele tem, né, compromissos e ele já havia combinado conosco, então nós queremos honrar Vocês vão até que horas? Tem mais quanto tempo ainda? uns 10 minutos, né? Vamos até mais uns 20, tá bom? Pra gente fechar. Porque eu quero compartilhar duas coisas com vocês. Pois não. Eu acho importante. E com as pessoas que nos acompanham aqui. Veja, estamos falando sobre amor, Isso. perdão e gratidão. Exatamente. Ok? No primeiro banquete, Sócrates disse que o amor me esclarece. O amor diz respeito a quem ama. E não é necessariamente acerca daquele ou daquela a quem nós amamos. O amor diz sobre mim. Então ninguém pode deixar de amar ou desistir de amar porque foi frustrado ou frustrada em alguma outra relação. Seja ela em qual nível for. Pessoal, familiar, interpessoal, profissional, etc, etc. Isso é importante colocar. Segunda coisa que eu acho importante dizer, ainda olhando para o banquete de Sócrates, é que o amor ele transcende a dimensão erótica. O erotismo ou o erótico faz parte, mas o amor vai além. E hoje as experiências, eu quero falar com essas pessoas lindas, e hoje as experiências de muitas pessoas na terceira idade, ou na melhor idade, é que elas continuam amando, mesmo quando a pulsão já não é tão grande ou forte ainda. Isso é extraordinário. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi o testemunho de um casal que está há muito tempo juntos. Eles me contaram isso a semana passada. E o homem disse assim para a mulher, olha, já estamos juntos há muitas décadas. A gente quase não transa. Mas ninguém pode dizer que nós não nos amamos. Essa é uma questão fundamental. E aonde é que essa dimensão, que lá atrás estava explodindo, né, saindo pelos poros, pelo corpo, ela extravasa nesses atos menores do dia a dia, da gratidão, do respeito, do reconhecimento, da valorização, do reforço naquilo que o outro tem de positivo. Aí a gente continua gozando, mesmo quando a pulsão erótica já não é tão forte. Sim, sim. Isso é fundamental dizer, não é? Como os casais, na melhor idade, conseguem construir relações amorosas por onde o sentido do prazer necessariamente já não depende tanto da pulsão sexual. Queria colocar isso. Sim, muito Perfeito. importante. Entende? É aí que eles encontram saúde. É aí que muitos deles encontram É porque saúde. transcendeu, né? Sim. E o Sócrates coloca isso, né? Porque a relação de amizade entre o homem e a mulher, entre o ser amado e o ser que o ama, veja, pode ganhar outros significados. Sim. Né? Tem um filme que eu gosto muito dele, ele me ensina bastante, que se chama Os Intocáveis. Assistiram esse filme? É um clássico, né? É um clássico, não é? Ali você tem a dimensão do erótico, ali você também tem a dimensão da relação respeitosa, afetiva, não é? Porque é a história de um senhor muito rico, tetraplégico, que abre as portas para um cuidador que não entende nada de cuidado, nem de autocuidado, que vai se achar ali, e que depois, lá no meio da trama, vai dizer que aquilo que nós chamamos hoje de gozo para ele, necessariamente não depende da sua condição físico-biológica, porque ele é alguém que é portador de sentimentos profundos. Muda a vida dele, se casa com o objeto da sua paixão, não é? de anos, e ainda resgata ou restitui ao seu cuidador um outro significado para a vida. Eu gosto disso. Isso me ensina Sim. muito ali, né? Agora eu também penso o amor na perspectiva do banquete de Cristo. E aí eu fico constrangido. Porque quando ele olha para os discípulos, ele diz assim, olha, no amor cada um dá de si, ou cada um dá o que é. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Eu vou dar em favor de vocês.
Mas eu acho bonito é que ele consegue pegar o pão e dar a Judas, e ele chama Judas de amigo. Mesmo sabendo que Judas era alguém que já não expressava tanta confiança. Ele olha para Pedro, o acolhe, o abraça, e quando Pedro faz a jura que nunca vai negá-lo, Cristo diz assim: eu já percebi isso no seu olhar, mas também já orei por você, Pedro, para que você não se perdesse. E depois que ele morre e ressuscita, ele aparece a Maria Madalena, uma mulher de muitos amantes, mas de pouco amor, e que só encontra amor nele. E quando ele a vê, a primeira mensagem que ele manda aos discípulos é assim: diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los em um outro banquete. Ele nomeia Pedro, porque sabe do seu sofrimento. Resgata Pedro. Quando chega em outro cenário, as portas estão fechadas por dentro, porque os discípulos estão assustados. E ele aparece naquela condição de ser transcendente e se assenta com eles à mesa, novamente, para um outro banquete. Agora é um banquete, não é, de ressignificação. Eu acho isso extraordinário. Porque aqui amor, perdão, gratidão se encontram. Aí eu vou para colocar uma experiência pessoal, se vocês me permitem. Sim. Veja, minha mãe nasceu em Arco Verde, sertão de Pernambuco. Perdeu os pais aos 5 anos de idade. Foi adotada por uma família de classe média em Recife. Mas não foi adotada para ser filha, não. Foi para ser a doméstica da casa, porque os 2 filhos desse casal chegaram à universidade e minha mãe foi proibida de estudar. Apanhou muito, sofreu bastante. Aos 16 anos conheceu o meu pai. Casou com ele sem nunca ter lhe dado um abraço. Teve 10 filhos. Poxa. Quando os 10 filhos nasceram, meu pai abandonou essa casa. Poxa. E aí eu queria falar de 2 experiências de perdão aqui, de amor. Uma com relação à minha mãe e outra com relação ao meu pai. Com relação à minha mãe, ela disse que quando soube que estava grávida de mim... Você é o mais eu novo? sou o mais novo dos 10. Ela disse que pensou em abortar. Porque a fome e a dificuldade em casa era tão grande... Sim, com mais 9, hein? Que ela disse que não queria colocar mais ninguém no mundo para sofrer. E pensou mesmo em aborto. Mas o que é interessante é que minha mãe cria esses filhos todos sozinha. E aos 70 anos de idade, comigo numa mesa, ela me pediu perdão. Ela disse: meu filho, eu quero lhe pedir perdão, porque um dia eu pensei em tirar sua vida. E eu estou fazendo isso, meu filho, porque você é um dos filhos que mais cuida de mim. E como eu sou grato pela sua vida, porque tudo que ela queria tratar passava por mim. É de um jeito que no último momento da vida dela, quando ela está tomando um banho e tem um AVC no chuveiro, a vizinha me liga e diz: olha, tua mãe está te chamando porque ela disse que você é o que ela mais confia e responde rápido. Quando eu chego lá, ela está caída no banheiro, coloco uma roupinha nela, a levo para o hospital, para uma emergência. Ela é socorrida, vai para a sala de repouso, ali eu abraço, acolho, oro com ela, dou um cheiro, ela fala do seu sofrimento e aguardando ali a intervenção médica. O médico vem e diz: olha, sua mãe precisa de uma UTI. Eu disse: pode colocá-la. Enquanto isso, vou chamando os irmãos para esse cenário aqui, para ver o que a gente vai fazer. Até que ali, sozinho, eu e ela, nós nos abraçamos e nos cheiramos. Enquanto os irmãos chegam, o médico a leva para a UTI. E logo depois ele volta e diz: olha, sua mãe acabou de falecer. O que é que nós temos ali? Um encontro, uma relação profunda de perdão, de gratidão. Isso para mim foi terapêutico. Sim. E eu trago isso comigo como uma grande dádiva da vida, um grande presente de Deus.
A outra experiência é com meu pai. Essa eu vou contar em 3 minutinhos ou 5. Meu pai ficou mais de 20 anos, 25 anos sem aparecer. Não participou de nada das nossas vidas. Em 2012, eu estou em Portugal de novo. Fui lá umas 6 vezes, então eu tenho muita coisa para contar. Aí, depois vamos falar de Viktor Frankl e dos insights da alma. Eu tenho um insight com meu pai. No inverno de Portugal, dormindo, eu tenho um sonho com meu pai vivo dentro de um caixão. E eu disse assim para mim mesmo em tom alto: papai vai aparecer. Dias depois, um irmão meu encontra um amigo dele que partilha um telefone. Só que aí os meus irmãos não quiseram procurá-lo por causa das mágoas, as feridas, muita fome. A mãe já tinha partido? Mamãe morreu em 2011. Muita fome, muito conflito, muita miséria, muita pobreza, muita mágoa. Veja onde isso vai dar. Eu disse: eu quero o telefone de papai. Liguei para ele: alô. Ele atendeu do outro lado. Eu disse: quem fala? Eu disse: não reconhece mais, não? Ele disse: não. Eu disse: é seu filho mais novo. Ele disse: é Zi? Eu disse: sou eu. Ele disse: o que é que você quer do seu pai? Eu disse: 2 coisas. Ele disse: olha, seu pai não tem nada para lhe dar. Seu pai não tem dinheiro, seu pai não tem herança, seu pai não tem fortuna. Seu pai fracassou. Então, meu filho, nem adianta você me procurar, porque eu não tenho nada para deixar para vocês. Eu disse: eu só quero 2 coisas e está tudo certo. Onde é que o senhor mora? Ele disse: eu moro numa cidade chamada Delmiro Gouveia, no extremo de Alagoas, entre Bahia, Sergipe e Alagoas. Se eu quero ver o senhor, me dê seu endereço. Aí fui. Sozinho, mais de 6 horas de viagem. Nos encontramos numa praça da cidade às 11 horas da manhã. Ele ficou num extremo da praça, eu em outro. Ele olha para mim e diz: você é o meu filho? Eu digo: sou. Digo: seus irmãos? Eu disse: éramos 10, agora somos 8. 2 morreram. Sua mãe? Ele disse: faleceu também. Seus irmãos? Aí dei um histórico de cada um. Falei dos netos que ele não conhecia. Ele disse: mas o que é que ele traz aqui? Eu já lhe disse que seu pai não tem nada para dar. Eu disse: 2 coisas e eu vou embora. Quais são as coisas? Eu disse: primeiro, eu vim pedir ao Senhor sua bênção. Porque todos os dias que nós nos reuníamos em casa, com comida ou não sobre a mesa, gratidão. A minha mãe sentava os 10 filhos, os 8 filhos depois, e ela fazia uma oração de gratidão a Deus até pelo que não tinha. E depois ainda pedia a Deus pelo Senhor. E recomendava aos filhos dizendo que se um dia o Senhor aparecesse, nós deveríamos honrá-lo como pai, independente do Senhor ter dado certo ou não, ter nos tratado bem ou não. Porque esse era um princípio para ela. Honrar pai e mãe era um princípio da minha. Então eu quero sua bênção. Aí estendi a mão. Ele começou a chorar. Disse: e qual é a outra coisa que você quer? Eu disse: um abraço. Porque a última imagem que eu tenho do Senhor é de uma quinta-feira à tarde, finalzinho do dia, início da noite. O Senhor botando suas coisas no carro, indo embora, sem se despedir de ninguém. Eu tinha 11 anos, meu pai. E eu quero reconstituir isso com o Senhor. Então me dê um abraço. Foi muito corajoso. Onde é que o senhor mora? Ele me levou onde ele morava, um lugar horroroso. Está devendo na cidade todos. Vou ajudar a pagar suas dívidas. Vou lhe dar apoio médico. E a partir daqui eu vou cuidar do senhor até o último dia da sua vida. Preste atenção nisso. Amor, perdão, gratidão. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Até 2019, dos 8 irmãos, apenas 6 eu tinha conseguido levar para ver papai. E dos sobrinhos, apenas 2 para ver papai. Que eram os netos dele. Os netos. Só que tem uma questão. 2018, 19, papai tem um AVC. Depois ele é diagnosticado com Alzheimer. Depois de 2019, nós temos a pandemia. Qual foi a saída? Trazer papai de Delmiro Gouveia para Pernambuco. Alugamos uma casa, mobiliamos, cuidamos, colocamos os cuidadores e as cuidadoras para ele. Até aí estava tudo razoavelmente controlado. Só que a doença dele piora.
Aí vem uma questão que eu gosto de colocar. É que um dia, uma dessas minhas irmãs mais duras foi visitá-lo. E aí quando ela chega em casa, que o chama e diz, papai, ele olha para ela e diz, quem é você? O que é que você está fazendo aqui na minha casa? Pode ir embora que eu não quero estranho aqui não. Ele tinha ido. Isso foi um desespero. Aí me ligaram, olha, papai já foi, esqueceu de tudo e de todos, agora já foi. Disse, eu vou visitar papai. Disso, vou visitar papai, no meio da pandemia. Quando eu chego, ele está sentado numa cadeira de rodas, fralda geriátrica, sem camisa, cochilando com a cabecinha assim. Eu chego no portão e falo assim, papai. Ele levanta a cabeça e diz assim, chegou Ezi, meu único amigo. Poxa. Só tenho ele e Deus por mim nessa vida. Aí foi outro desespero. Aí um dos irmãos foi conversar com o neuro. Por que é que ele lembra de Ezi e não lembra dos demais nem de ninguém? Aí o neuro diz assim, seu pai já foi. As únicas memórias que ele tem são as memórias afetivas. Como seu irmão foi o único que cuidou dele, mais de perto do que todos os outros, é o único de quem ele vai lembrar até então. Assustador isso? Muito. Só que tem emocionante. Só que tem uma questão. Ó. Nesse dia que eu tenho esse relato, 2 ou 3 dias depois eu vou ver papai. Está lá de novo. Ele me abraça e eu olho para ele e digo assim, papai, eu vim abençoar sua morte. Olhe para mim aqui. Ele olhou para mim e disse assim, eu disse, o senhor está perdoado. O senhor não precisa lutar tanto para permanecer nesse plano aqui. Por medo de partir e sem saber para onde ir. Olhe para mim aqui. Eu vim abençoar sua partida e dizer que o senhor está perdoado por tudo que fez e deixou de fazer. Ele botou a minha cabeça no peito, chorou como uma criança e disse, eu vou abençoar a sua vida. Fez uma oração, me agradeceu por tudo. Na semana seguinte, ele almoça, pede uma laranja, saboreia aquele último fruto, dorme e nunca mais acordou. Aí vem uma questão legal. Papai morre, mas morre pacificado, porque eu precisava liberá-lo desse plano. Sim. Perdão. Mas aonde foi que eu encontrei a força para perdoar papai? Sabe aonde? Nas orações da minha mãe, porque eu aprendi a amar meu pai nas orações que ela fazia por ele e por nós. Veja, perdão, amor e gratidão. Aí vem uma outra questão. No dia do funeral de papai, eu faço uma reflexão com a família, com as pessoas que estavam ali. 2 meses depois, mais ou menos. Está aqui gravadinho. Uma das cuidadoras dele manda um áudio dizendo assim, preciso lhe agradecer pelo tempo que ficamos juntos. Eu disse, pois não. Ela disse, aqui eu tinha também um problema com meu pai, com mais de 20 anos. Mas eu queria lhe dizer que o seu cuidado e aquela sua reflexão no funeral do seu pai, aquilo me curou. E eu me conectei a Deus e também me conectei à pessoa com quem eu tinha mágoas. 20 anos. Amor, perdão e gratidão. Reverberando na vida, perfeito, né, de outras pessoas. Claro. Aí isso reflete aonde? Na minha saúde, Sim. no meu sono, na minha qualidade de vida, nos meus afetos, na maneira como eu enxergo os outros, na maneira como eu me enxergo e no modo como eu resisto, mas resisto todos os dias da minha vida, de não me perder, nem na ingratidão, nem também na mágoa do coração. Qual é o lugar da resistência? É de acreditar que o amor, muito mais do que um conceito, muito mais do que uma proposta, é possível. E que a gente vai tendo experiências de amor à medida em que o nosso caminho, ao invés de um trilho, se desvela em uma trilha. Uma trilha de autoesclarecimento, mas por onde eu também me certifico de que como o mistério nos habita, que nós chamamos de Altíssimo, eu chamo de Cristo, esse mistério nos habita e nos dará a graça de viver com gratidão e de vivendo com gratidão, dizer não
a dureza do coração, dizer sim ao perdão e perceber que aquilo que muitas vezes a televisão, uma série ou outra, quer dizer para mim o que é amor ou quando é que eu o alcanço, dizer que não é nada sobre isso e que não é nada disso de fato. Porque aquilo que nós chamamos de amor e idealizamos tanto está mais presente de nós do que o ar que nós respiramos e que se desvela nas atitudes, nos gestos, nas expressões mais simples do dia a dia, como, por exemplo, através de um muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez. Sintam-se amadas. O agradecimento é nosso. Obrigada, professor. Desculpa, maravilhoso. Mas concluindo, amor é fogo que arde sem se ver. Isso. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor dos corações humanos amizade. Se tão contrário assim, é o mesmo amor. Camões. Perfeito. Muito bom. Isso é melhor. Muito bom. Entende? Veja, a proposta de vocês é linda. Muito obrigada. Parabéns por essa provocação. Eu me empolgo quando eu estou falando. Eu adoro. ótimo. Mas hoje eu quis partilhar Mas questões eu achei... da vida, do coração. Entende? Porque eu acho que quem acompanha a gente se identifica nesses Eu fiquei quadros. muito emocionada e com muita vontade de chorar. Devia Mas ter eu, feito. mas eu, né, eu tenho chorado tanto esses dias, Zezinho, que eu chore. preservei minha, Chore. né, as lágrimas de agora, mas assim, sua história é uma história lindíssima. Entendi. Felizmente, É possível contemplar o sol. Muito o obrigada. amor, o perdão e a gratidão. Perfeito. Esse é o E lugar. Professor, isso é uma lembrancinha para você do Felizmente, para estar Olha, na sua estante. Victor Frank. E Isso é lembrar maravilhoso. da gente, desse encontro, dessa partilha Isso. tão rica que o senhor Perfeito. nos proporcionou. Muitíssimo obrigada. Perfeito. Vou fazer uma provocação para o próximo encontro. Essa história é muito linda. Essa Vamos- história a sua história. É. Alguém outro dia sugeriu uma publicação disso e eu escrevi durante um tempo um diário. Quando foi 2020, eu recebi um convite de uma editora para publicar esse diário na íntegra. E eu disse, olha, eu gostaria de fazer alguns ajustes, porque talvez algumas pessoas não entendam o que eu escrevo lá. Porque eu escrevo todos os dias. Que maravilha. Não é? Todos os dias. Tem um livro meu que está saindo agora pela editora Mercado das Letras, que ele é fruto de uma experiência fantástica. Eu completei ano e Agora, recente, recente, tem uns dias aí. E aí Parabéns pra você. uma pessoa disse assim, Ezi, o que é que você quer de presente? Eu disse, dar. Mas como assim? Eu disse, olha, eu decidi que durante o mês do meu aniversário, como eu acordo muito cedo, hoje, por exemplo, às 4 da manhã, para contemplação e oração, né? A primeira palavra que vier à minha mente, quando eu acordar, eu vou escrever sobre ela. Morte, vou escrever. Amizade, eu vou escrever. Aí peguei um grupo de amigos de todas as áreas, todas as crenças, fiz um grupo de WhatsApp. Eu escrevi o texto, o ensaio, jogava no grupo, e durante o dia todo mundo ficava comendo e reverberando e discutindo aquilo. Quando terminou, aí uma queridona minha, que eu amo demais, ela olha e diz assim, mas e o que você vai fazer com isso? Eu disse, agora terminou o mês de aniversário e eu tenho 32 ensaios sobre a mesa. Ela disse, por que não manda para uma editora isso aí? olha. Porque você não sabe o quanto você mexeu com a gente. Aí mandei para o Mercado das Letras. Aí eles aceitaram a proposta, deve estar saindo esses Que dias. coisa Legal, maravilhosa. professor, muito bom. Um outro texto está saindo Manda pra também. gente divulgar no Felizmente. Sim. É, vou sim, venho partilhar aqui. Um outro texto que vai sair meu também pelas edições Loyola. Nesse eu discuto processos de cura e de autocuidado. Né? É uma proposta que eu venho desenvolvendo. Agora, qual é a minha provocação? Porque aqui no próximo encontro, para deixar todo mundo já ouriçado aí, esperto, querendo, a gente não faz uma conversa sobre esses insights da alma que a gente encontra em Viktor Frankl, que a gente encontra Sim. no Jung, que a gente encontra
nessas pessoas que nós chamamos de Esses espiritualizadas, personagens essas pessoas profundas. especiais. Porque esses insights da alma, essas coisas, né, que nós chamamos de vozes, de intuições e etc., Sim. dizem muito de nós, mas também dizem de uma dimensão transcendente que nos provoca, que nos ajuda no nosso caminho. E eu tenho tido algumas experiências bem interessantes. Eu acho que vale a pena, porque isso também é sobre cuidado, é sobre saúde, é sobre espiritualidade. É um Perfeito. pouco a proposta do clube de leitura, né? Isso, fazer um papo aqui de uns Isso. 40 minutos. Sobre Pegar teóricos, né? sobre esses teóricos, Autores. e pegar essa ideia dos insights, né, da alma, das intuições do coração, para a gente discuti-las, porque algumas pessoas silenciam essas vozes dentro de si. É verdade. E essas vozes são chamadas. Precisa reverberar, né? Precisam reverberar. Sem Elas também dúvida. nos falam de um plano Tô profundo. anotando da esse alma. nome que eu adorei. Que nome? Insight da alma, sobre a Insight da perspectiva alma, dos é. teóricos. Os teóricos. Vamos né? lá? Vamos Concluir lá. esse momento Vou mágico. concluir abraçando, beijando vocês, beijando o Isaac. Sabe como se chama? Sabe como significa seu nome? Sorriso. Dá um sorrisão aí. Professor, esse é meu marido. Quem vai Essa é beijar marido. sou eu. Ele é bonito, você é bonito. Você é bonitão, gostei demais. Chama Isaac, chama Sorriso. Olha, ele ficou vermelho. Gente, obrigada. Sigam, curtam, compartilhem essa riqueza que está esse encontro de hoje. Cheiro no coração. Beijo, leve sua mulher pra beijos. jantar. Beijo.